Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 10, por favor. João, capítulo 10. Nesta noite eu gostaria de falar alguma coisa sobre a ovelha em especial. O texto diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. No verso 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. No verso 14, ele disse: eu sou o bom pastor. E no verso 27, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu quero também, eu acho que nem precisa ler, mas é bom, todo mundo conhece, Salmo 23. Salmo 23, um salmo que nós conhecemos, um salmo do salmista Davi. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. A gente sabe que o Salmo 23 é um salmo relacionado a pastoreio, mas é um salmo que fala muito sobre ovelha. E Davi se põe no lugar de uma ovelha, ele se coloca no lugar de uma ovelha quando ele disse: o Senhor é o meu pastor. Então ele está se considerando uma ovelha e o Senhor o pastor. E em João 10 lemos, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Então é um texto todo referente à ovelha. E para conhecer a ovelha, ou convive com elas, ou procura saber a natureza da ovelha. Porque a Bíblia, porque Jesus nos compara à ovelha? Por que ele nos compara a um animal? Logicamente, quando ele faz isso, ele está trazendo uma parábola, é uma comparação. Mas por que é que ele não nos comparou a outros animais? Em primeiro lugar, irmãos, é porque a ovelha é o animal mais dócil e humilde que existe. Então, aí já mete na cabeça: se você não é manso e humilde, você não é ovelha. Porque Jesus está fazendo uma comparação.
É o animal mais dócil que pode existir. É um animal muito singular. Por isso que Jesus nos compara à ovelha. Ele disse: as minhas ovelhas. Claro que se a gente vai olhar para dentro da cultura hebraica, é uma ideia muito conhecida do povo hebreu. É tanto que o capítulo 10, ele começa falando sobre aprisco. E aprisco não é da nossa cultura, não faz parte da nossa cultura. E o que é um aprisco? É onde as ovelhas são colocadas à noite. Somente à noite ela passa no aprisco. De manhã ela é retirada do aprisco e levada para o campo. Segundo a Bíblia aqui, para o deserto, lugar reservado onde podia ter tanto alimento como água. Se nós olharmos o aprisco, o que é o aprisco? Aprisco é um cercado. É um cercado. Naqueles dias lá em Israel, feito de pedras. Se for pensar hoje no Nordeste, seria uma cerca, mas não é dentro da cultura nordestina nem brasileira. Então era um lugar feito de pedras e tinha só uma entrada. E não precisava ser alto, porque as ovelhas comumente ela não tem ideia de pular o muro. Não, ela precisa passar pela porta. Quem pula aqui o muro, né, você pode olhar aqui que não é bem as ovelhas. Então é um lugar também inóspito, é um lugar simples, é um lugar que não tem cobertura, né? É um lugar que está exposto ao sol, ao frio, é um aprisco. E ali as ovelhas são guardadas, colocadas durante a noite. Se você voltar um pouquinho para 10 de João, você pode reler o texto que a gente leu. Aí você vai compreender, vai pelo menos ler novamente. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aí ele diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que pertencem, vai adiante delas. Então, não somente Israel era ovelha do Senhor. Não somente Israel. Nesse texto aqui, diz no verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Então ele estava falando de nós, dos gentios, que não eram judeus. Mas ele também fala de aprisco. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Então ele diz: a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Então ele está falando sobre nós, quando éramos gentios, que havia um outro aprisco, que não era o aprisco judeu. Ele diz que aquelas ovelhas, muitas daquelas ovelhas seriam ovelha dele. Aí as ovelhas e as ovelhas outras formariam um aprisco, e ele seria o pastor dessas ovelhas. Mas nós indo para o Salmo 23, a gente pode analisar, é um salmo conhecido, não tem muita coisa, quem sabe, nova aí, mas a gente pode analisar um pouco sobre a identidade de uma ovelha. Então o salmista disse: o Senhor é o meu pastor. Então, já disse, repito, ele se considerava uma ovelha. Davi, estou falando do rei Davi.
ele se considerava uma ovelha. Então ele escreve esse lindo salmo: o Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha do Senhor. Logicamente, se esse texto está escrito aqui, e é um texto referente à igreja também hoje, então nós precisamos dizer a mesma maneira que Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Então, para que você diga que o Senhor é o seu pastor, você tem que ter consciência absoluta que você é ovelha. Você não pode dizer que o Senhor é seu pastor e você não é ovelha. Então você não pode dizer. Então você está mentindo. Você está sendo hipócrita. Você só pode dizer se você é. Se você estiver enquadrado dentro da identidade de uma ovelha. E a primeira delas é humilde, simples, dócil. E Davi disse, o Senhor é o meu pastor. Claro que é uma referência ao Senhor, porque lá em 10 o Senhor diz: eu sou o bom pastor. Então ele diz que o Senhor é o dono dele, é o pastor dele, é o Senhor dele, é a propriedade dele. E se Davi diz que o Senhor é o pastor dele, automaticamente Davi tinha certeza absoluta que ele era ovelha do Senhor. Essa é a certeza que nós precisamos ter, se somos realmente ovelha do Senhor. E ele vai conversando, a gente vai descobrindo algumas verdades sobre esse animal, o qual Deus o compara a nós, os cristãos, os crentes. Então ele disse assim: se o Senhor é o meu pastor, se eu sou ovelha do Senhor, então ele diz assim: nada me faltará. Então ele está analisando a vida dele como ovelha e tendo o Senhor como pastor dele. Se o Senhor é o meu pastor, então nada me falta. Pronto, é isso. Não, ele disse nada. Nada. Você pode até pegar assim um lápis preto e riscar cada página da Bíblia. Nada me faltará, nada me faltará. Vai cansar, mas é bom. Nada me faltará. E você sabe que o Senhor, se Ele é o seu pastor, nada vai faltar para você. Amém? Nada, não vai faltar nada. Não vai faltar carinho, não vai faltar orientação, não vai faltar cuidados, não vai faltar proteção, não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar nada, ele diz. É ele que está dizendo aqui, nada. Amém, irmãos? Não sou eu que estou dizendo, é Ele. Se Ele é a ovelha e se o Senhor é o pastor dele, então nada falta. Amém, irmão? Nada falta, é isso que ele está dizendo aqui. Nada falta. A gente precisa lembrar se você é ovelha. Ovelha, se você é ovelha, então você não pode esquecer isso. E se o Senhor é o seu pastor, para que nada te falte. O Senhor sabe exatamente o que é que você precisa. Ele sabe exatamente o que é que você precisa. Se você for ovelha. Então Davi disse também: Ele me faz repousar em pastos verdes. Ele está dizendo, ele como ovelha, ele está dizendo que se o Senhor é o pastor dele, então o Senhor o leva para pastos, faz repousar em pastos verdes. Uma coisa interessante, irmãos, a gente estudando a vida da ovelha, você sabe que a lã da ovelha, ela é muito propícia
para atrair insetos, é muito propícia para atrair insetos. Se nós somos ovelha, espiritualmente nós também temos lã. Amém? Só que lã, ela tem vários significados. Daqui a pouco a gente vai ver. Ela tem vários significados. Um significado da lã, ele não é bom. Ele é negativo. Ele não é bom. Mas nesse caso é só para quem a gente entenda. Assim como a ovelha, assim como a lã da ovelha atrai insetos, nós como cristãos, você pode comparar esses insetos à presença demoníaca, à atuação satânica, então você também vai atrair esses bichos. Amém? Nenhum, é bom mesmo. Quando a ovelha sente a presença desses insetos, ela não pode tirar por si só. Então isso a incomoda. Por isso que esse verso diz: Ele me faz repousar. Repousar, você não pode repousar, irmão, se o inseto está te incomodando. Sim ou não? Você não pode estar tranquilo se alguma coisa extra está prejudicando aquela sua quietação. Mas o texto diz que Ele, o Senhor que me pastoreia, me faz repousar. Me faz repousar. Então o que Ele faz? O Senhor é aquele que nos protege. Ele é o pastor que tira esses insetos da lã da ovelha, para não prejudicar a ovelha. É Ele que faz isso. Amém, irmão? Então isso é uma coisa natural. Desde o momento que você reconheça que você é uma ovelha do Senhor, Ele é o seu pastor, e se Ele é o seu pastor, então Ele cuida de você. Eu não estou falando aqui de quem é religioso, não. Religioso não é ovelha. Que bicho é? Eu não sei. É um bicho estranho. Outra coisa interessante: a ovelha não repousa se sente fome. Quem é que pode repousar, irmão, com o estômago vazio? O liduíno, quando tem fome, começa a tremer, quer dizer, entendeu? E tem gente assim, que vai ficando fraquinho. Então isso é uma particularidade da ovelha. Então elas precisam estar bem alimentadas, para que descansem, para que repousem. Ela precisa estar bem alimentada. Por isso que Ele disse: Ele me faz repousar em pastos verdes. Agora o seguinte, a gente diz assim: a ovelha não come pasto seco. Come, irmão. Come. Só que se o Senhor é o seu pastor e você é a ovelha dele, ele não vai dar você pasto seco. Amém? Ele vai dar a você pastos verdes. Aleluia. E não pasto seco. Eu acho que o pastor que presta, ele não dá à ovelha pasto seco. Eu creio que o pastor que presta, ele sabe muito bem o tipo de alimento que a ovelha precisa. Então ele prepara o alimento, ele sabe onde está, e ele leva a ovelha para esses pastos verdes. É Davi falando. Irmãos, outra coisa interessante. A ovelha tem uma natureza. A ovelha adora estar junto uma das outras. Ela tem paixão de estar junto uma das outras. Mas ela tem um problema.
Se ela houver qualquer agitação, qualquer inquietação, qualquer descontentamento, qualquer perturbação, ela se assusta muito rápido, a ovelha. Para assustar uma ovelha é coisa simples e fácil, porque quando ela está comendo, ela se concentra na comida. Ela está ali concentrada ali na comida. Mas se ela ouvir qualquer barulho estranho, ela dispara. E quando uma dispara nesse sentido, muitas podem disparar junto. Por isso que a presença do pastor é primordial. Por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Porque a ovelha, ela não tem defesa própria. A ovelha, ela não sabe se defender. Estou falando de ovelha. Ela não sabe se defender. Então ela depende do pastor. Por isso que quando ela também é atacada, por exemplo, não confunda susto por ser atacada. Quando ela é atacada, e sempre o lobo é o que mais ataca a ovelha. Então quando ela é atacada e ela olha e está dentro do perímetro de visão dela, e ela vê que é um lobo, então elas se unem de costas. Elas ficam de costas uma para a outra, toda de frente para o lobo, porque elas entendem que elas sabem também, segundo a maneira que Deus as criou, que o lobo também não enxerga muito bem. E qualquer movimento que elas façam, o lobo vai pensar que tem milhares de ovelhinhas ali. Então ele tem medo e fica arrodeando. Mas por onde ele arrodeia, lá estão elas. Porque elas estão em círculo, lá estão elas. Por onde ele arrodeia, essa é lembra que a parábola, a ovelha da parábola, ela não ficou no aprisco, não, ela estava no deserto. Ele estava com o pastor. Jesus diz assim: quem de vós que tendo 100 ovelhas e uma se desvia, se separa, se perde, não deixa no deserto 99 e sai após aquela que perdeu até encontrar? Então ele deixou aquelas da parábola no deserto, não foi no aprisco, não. Então no deserto é um lugar muito perigoso para deixar ovelhas quando o pastor não está presente. Mas o pastor sabe muito bem que 99 ovelhas no deserto, todas se juntam e uma ajuda a outra. Quando vem o inimigo, eu pergunto, quando vem o inimigo na vida do irmão seu, você corre ou fica com ele? Se você ajudar ele, você é ovelha. Se você corre, você não é ovelha. E que animal é, pastor? É um animal estranho. Não é ovelha. Então as ovelhas são totalmente desprovidas de defesa. Totalmente desprovidas, elas não têm condição. Então o pastor precisa estar presente, precisa estar junto. Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Outra coisa interessante, as ovelhas prenhas, quando são perseguidas, quase sempre perdem as crias. É muito parecido com o crente, irmão. Quando o crente está evangelizando e ele começa a ser perseguido por outro crente, não por outra ovelha, porque a ovelha não persegue a ovelha.
Quem persegue a ovelha é um animal estranho. Então, ele perde a cria, porque ele perde o ânimo, ele perde o prazer, ele perde o contentamento. Porque ele está perseguindo, então ele vai querer livrar a vida dele. Mas a presença do pastor, por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Na presença do pastor, a presença do pastor acalma de forma que ninguém pode fazer. Uma ovelha, se está comendo, levanta a cabeça e vê o pastor no seu perímetro de visão, ela fica tranquilinha lá no lugar dela e segue comendo. E segue comendo. E Davi também disse: leva-me para junto das águas de descanso. Ele está dizendo o que é que um pastor de verdade faz pela ovelha. Ele está falando de Jesus, né? Fazendo essa comparação. Então ele leva-me, porque ele esconde a ovelha, para junto às águas de descanso. Aí nós perguntamos assim: a ovelha bebe qualquer água? Bebe. Bebe qualquer água que você der. Pensava que não, mas bebe qualquer água. Se ela está com sede, quer nem saber se a água tem mosquito da dengue, se não tem, entendeu? Ela bebe. Mas o salmista diz que ele é levado pelo seu Senhor, que é o seu pastor, às águas de descanso. Porque o pastor sabe que a ovelha é muito medrosazinha, então ele não leva a ovelha para águas de barulho. Então ele leva a ovelha onde ela possa descansar enquanto bebe a água. Eu sei, irmão, que hoje a gente vive num mundo instantâneo. Sim ou não? Hoje já tem tudo. Tem arroz instantâneo, feijão instantâneo, já viu? As feijoadinhas já preparadas? Quem já viu já as feijoadinhas? Arroz instantâneo, café, já sabe. Leite, a gente já sabe. Daqui a pouco vai ter também marido instantâneo, mulher instantânea. Eu acho que já tem, né? Hoje a gente perdeu muito o prazer de se satisfazer de coisas que o Senhor nos deu. Você já viu, irmão, como é que a gente come? Antigamente levava uma hora para sair da mesa, irmão. Hoje 5 minutos eu como um prato de comida bem grande. É porque engole. Coitado do estômago. Você morde 4 feijão, o restante é tudo inteiro. É ou não é? Hein, irmão? Pior é quando vai para frente da televisão, aí nem sabe se está mastigando. Mas aqui o Senhor está falando, ele leva a ovelha para que a ovelha tenha prazer em beber água. Tem pessoa, irmão, que bebe água tão ligeiro que trava aqui na goela. Sim ou não? Tem gente que pode morrer, irmão, tomando água. Sabia disso? Prazer já não tem mais. Hoje é uma ligeireza terrível. Pior são aqueles que terminam de tomar o café dentro do carro. Então, Davi está dizendo que ele leva-me para junto das águas de descanso. Eu gosto muito dessa palavra, descanso, quando ela vem de Deus. Descanso é o que Deus tanto quer da gente. Amém, irmão? Hoje em dia ninguém mais ora com descanso, irmão.
Está orando, aí... Ixi, não dá mais não, vamos embora. Porque já vai orar, faltando 1 minuto para terminar. Aí tem que, não sei para onde, entendeu? Tudo hoje na vida está assim, uma doideira total. Mas Davi disse, não, ele me leva às águas de descanso, né, e me coloca ali. O organismo de um animal é como o nosso, ele possui aí 70% de água, não é? Logicamente isso é para manter o equilíbrio do metabolismo orgânico nosso e da ovelha, né, para alimentar as células, enfim, né, a construção das células. Então a água determina a vitalidade, a força, o vigor da ovelha. A água também para a gente. Mas na verdade nós temos uma mania de não tomar água. Só que essa água aqui é espiritual, mas ela vale. A água verdadeira é a palavra de Deus. Amém? Da mesma maneira que a gente tem tido dificuldade de tomar água sistematicamente para beneficiar os nossos órgãos internos, nós também temos perdido o prazer de beber desse livro precioso, que é a água viva de Deus. Essa é a grande verdade, irmão. Hoje em dia nós temos tempo para tudo na vida. Nós temos tempo para o programa aquele de televisão, nós temos tempo para aquele futebol, quando o seu time vai jogar contra o outro, tem todo um tempo. Obrigado. Mas um tempo da palavra de Deus tem sido roubado por coisas fúteis, por coisas desnecessárias na nossa vida. Aí quando a gente procura, não é, o vigor, a força, nós não temos. Por que não temos? Porque não tomamos mais água espiritual, não nos alimentamos mais da palavra de Deus. Então como é que queremos ter força, vigor na nossa vida? Se aonde encontramos, não buscamos. Aleluia. Uma coisa da ovelha, quando ela está sedenta, ela fica inquieta, irmão. A ovelha fica inquieta. E o crente também fica assim. Quando ele descobre que naquele dia ele não leu a Bíblia ainda, ele fica inquieto, ele fica doidinho assim, sabe? Ele tem que ir lá no momento, ler a palavra de Deus, se alimentar dela. Aí ele diz, glória a Deus. Esse é o crente verdadeiro, é a ovelha. Então, quando elas estão sedentas, elas saem à procura de água. Não fica preocupado quando uma ovelha sair à procura de água, encontrar um riachinho. Pode ser até com lama até o tornozelo, mas ela encontrou água. É podre, mas água. Ela encontrou água. Só mesmo não, o Senhor me leva para junto das águas de descanso. A palavra beber, o tomar, é a mesma coisa para aceitar, não é? Crescer. Isso quer dizer espiritualmente que é absorver a própria vida de Deus em Cristo. Tomar da Bíblia, beber essa palavra preciosa, é absorver a própria presença de Deus. Aí depois queremos vir para a igreja e queremos sentir a presença de Deus. O cara está vaziozinho, se joga para um lado para o outro, nem escuta um barulhozinho de água. Como é que quer ficar em pé? Se a palavra não tem prazer nenhum para ele, como é que quer ficar em pé? Então Davi sabia que o grande pastor o levaria às águas de descanso. Eu descobri que as águas para os rebanhos de ovelhas, eles provinham de 3 fontes. A primeira era do orvalho da relva.
própria relva, o orvalho que está na relva, alimenta a ovelha. Segundo, poços profundos, que quando não tinha água, o pastor tirava do poço a água para ela. Ou nascentes. Esses lugares eram os lugares em que se provia água para o rebanho. E aqui nós poderíamos colocar símbolos dentro disso aqui. Os orvalhos da relva, as coisas que vêm de Deus, do céu, que o pastor tem que passar para as ovelhas, amém? Poço profundo é uma coisa que você fez com o seu sacrifício. É alguma coisa que você se sacrificou para cavar e para que a água pudesse jorrar. Aí você, o seu sacrifício vai fazer com que a água jorre, amém? Ao você ler a palavra de Deus, a maneira que você vai se aprofundando nela, ela vai te dando a provisão, amém? Que você pode prover não somente a você, mas também ao seu rebanho. E a nascente é uma busca, a nascente é uma procura. E ele disse que assim a alma dele era refrigerada. Refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. É a mesma coisa, num dia de 40 graus centígrados, você pode entrar numa sala refrigerada. Não é gostoso? Oxa, eu vou ficar aqui, né? Porque é bom. Então Davi fala da alma dele. A alma dele estava perturbada porque tinha fome, estava perturbada porque tinha sede, estava perturbada porque tinha inseto na lã, estava perturbada porque havia gritos, sustos. Mas Davi diz: o meu pastor, ele sabe me levar ao descanso. Aleluia. O salmista Davi. Agora falar um pouquinho sobre a lã da ovelha, o ponto de vista negativo. A lã da ovelha, nesse pensamento que eu vou trazer aqui para vocês, ela representa a velha vida egoísta. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele não podia entrar no lugar santíssimo com nenhuma roupa feita de lã de ovelha. Então é uma figura do ego, do orgulho, da autoindulgência que Deus detesta. Então, você sabe que a lã da ovelha, ela é tirada sistematicamente, sim ou não? Ela é tirada, ela é removida, tem que ser removida, irmão. Não pode deixar uma ovelha com aquela lã, porque vai ser um problema, pode matar a ovelha. A cada tempo aquela lã tem que ser retirada dela. Jesus Cristo disse uma vez para Paulo, quando ele orou para que uma enfermidade o deixasse, e Jesus Cristo disse: olha Paulo, a minha graça te basta. E nós vemos que dentro do contexto diz, era porque Paulo ficava orgulhoso, era porque a lã crescia. E quando a lã cresce, você fica orgulhoso, irmão, porque é mais bonito ver uma ovelha com lã do que uma ovelha sem lã. Uma ovelha com lã é uma ovelha bonitinha, sim ou não? Mas uma ovelha sem lã, ela não é tão bonitinha como ela com lã. Só que a lã é prejudicial à ovelha, e é por isso que tem que ser tosada. Mas ela vai aparecer de novo, tosa de novo, aparece de novo, tosa de novo, aparece de novo, tosa de novo. Tem muito crente, irmão, com lã, cheio de bicho e fedida. Só que falta crente orgulhoso. Só que falta mesmo crente orgulhoso.
A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E sabe, irmão, quando uma ovelha emborca, se ela está com lã, irmão, ela não desemborca mais. Ela não sabe se virar. Quando a lã está nela e ela tem uma quantidade de lã considerável, ela não consegue ficar em pé de novo quando ela cai. Por isso que diz a Bíblia, o orgulho precede a queda. Por isso que tem gente, irmão, que cai e não se levanta mais. Uma lã completamente contaminada de bicho. Ela pode cair, vira e ela não consegue. Ela luta para ficar em pé, mas ela não consegue. E outra coisa também, as ovelhas muito gordas, além da gordura, a lã, quando elas caem, não se levanta. Tem muito crente assim, irmão, sim ou não? Gordo. Nós temos que dar a ele um regime de evangelismo. Faz nada. Nada é muito. Nada faz. Não ganha alma, não evangeliza, não diz que é crente. Nada. Absoluto. Ainda quer ir para o céu. Não sei que céu. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém, irmão? As minhas ovelhas. Você tem que saber que se você é ovelha do Senhor de verdade, você tem que saber. Você, não eu, você. Você tem que saber, eu tenho que saber de mim. E você tem que saber de você. Então, ele disse: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Outra coisa aqui, extraindo aqui bem esse verso. Irmão, a ovelha não vive em qualquer lugar. Ela não vive em qualquer lugar. Por isso que a Bíblia fala de aprisco. Porque ela precisa de um aprisco. Ela precisa de ser cuidada. Quando ela não é cuidada, ela vai para outro lugar. Ela quer ser cuidada, protegida. Uma coisa também que eu aprendi: a ovelha, é por isso que o pastor sempre leva a ovelha para pastos, né? Pode ser que está no plural, pastos verdes. Porque a ovelha tem uma natureza também, irmão, que se você deixar ela só naquele lugarzinho ali, ela vai arrancar não somente a relva, mas a raiz. E quando ela, além de comer a relva e a raiz, aquele lugar fica um deserto. Não nasce mais nada ali. Então o que é que o pastor faz? Ele sempre leva ela para pastos, para outros pastos verdes, para que ela se alimente e não danifique a relva. Você imagina, irmão, certas igrejas por aí, né? Que o pastor não sabe dar nada para esse pobrezinho. Só fica ali arrancando já a raiz, nem tem mais raiz. Eu não sei o que ela consegue comer ainda se não tem mais raiz. Então ele conduz ela a outros pastos verdes para evitar esse problema, porque depois que ela comer vai germinar novamente. Ele pode voltar de novo para ali quando tiver relva já grande. Mas se não tiver alimento novo, irmão, vai chegar um momento que parece que estão tudo bem, mas estão tudo mal, porque já não tem mais alimento. Eu vivo no meio de pastores e eu sei muito bem, irmão. Eu penso assim: pobre das ovelhas desse homem. Mas eu chamo desse cara.
Aí o salmista diz: se eu sou bem cuidado, se eu sou bem tratado, se eu sou bem alimentado, se eu sou robusto, se eu tenho intimidade com o Senhor, se eu bebo dele, se eu me alimento dele, se eu creio nele, eu não vou temer a morte, ainda que eu ande pelo vale de quê? Da sombra da morte. Irmão, o vale da sombra da morte, a sombra é porque a morte está ali. Ou você olha e não vê ela, mas vê a sombra dela. Está bem ali a sombra. Davi disse: eu não temerei. Amém, irmão? Por quê? Por quê? Porque o Senhor está comigo. Aleluia! Se você está bem com Deus, Ele está bem com você. E se Ele está bem com você, não há morte que te pegue, querido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara aqui dentro desse contexto é uma arma de poder. Também é uma arma de autoridade. Também é uma arma de defesa. A vara. Também a vara simboliza aqui a palavra de Deus. Mas simboliza, né? A palavra de Deus, que a palavra de Deus tem poder, tem autoridade, amém? E é defesa, porque ela está ligada ao escudo da fé. Proteção. A vara, como a palavra de Deus, a intenção aqui expressa da atividade da nossa mente, da nossa vontade, né? E da vontade de Deus sobre a nossa vontade. Agora, uma coisa interessante que eu prestei atenção é vara e cajado. Dentro do nosso idioma português, você pode transformar numa cruz. Se você colocar cajado, escrever cajado, você pode, de forma vertical, você pode escrever vara. Aí vai formar uma cruz. Que a cruz tem um poder fascinante, sim ou não? A cruz tem uma mensagem poderosa. A cruz tem palavras. A cruz tem atitude. A cruz também tem sangue. Sangue tem vida. Sangue fala de unidade. Sangue fala de comunhão. Interessante que o cajado também simboliza a compaixão que o pastor tem pelo rebanho. Cruz fala de compaixão, sangue fala de compaixão. Também cajado fala de consolo. Eu vi no cajado e na vara a cruz de Jesus. Então Davi apresenta uma cruz na vida do pastor. E a gente sabe que esse pastor é Jesus. Ele disse em João 10: eu sou o bom pastor. E diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E nós sabemos que ele deu a sua vida morrendo, amém? Na cruz do Calvário, por nós. O cajado tem pelo menos 3 funções. O cajado. Primeiro, ele traz a ovelha ao contato mais íntimo com ele. O cajado. A vara não tem essa dobrinha. O cajado tem, né? Essa dobrazinha, né? Aí é onde ele pega e traz a ovelha para perto dele. Isso fala de intimidade. Também ele traz ela para junto dele, para examinar a ovelha, para saber como é que ela está, para saber se a lã já tem que ser cortada, se tem bicho na lã, se tem inseto na lã. Ele traz ela
para isso. Aí também fala de cuidado. E também ele dirige as ovelhas. Com o cajado ele dirige as ovelhas. Amém, irmão? Então, se nós somos ovelha e o Senhor é nosso pastor, então tudo isso nós temos. Amém? Todos esses princípios nós temos. Então diz assim: prepara-me uma mesa. Diz o verso, capítulo 23. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo. Mas vamos aqui: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Irmão, vamos entender que uma mesa aqui, vamos dizer que é um território de pastagem. É um território de pastagem. E nesse território de pastagem está todos os alimentos que a ovelha precisa. Amém? Só diz assim: na presença dos meus adversários. Pode ser que os lobos estejam lá, mas a mesa foi posta e o pastor está ali. Se o pastor está ali, irmão, os predadores não ousam atacar a ovelha. Por isso que ele diz: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Aqueles que querem acabar comigo, me destruir, tu preparas uma mesa diante deles e me faz saciar tranquilamente. Ele está presente. Unge a minha cabeça com óleo. Irmãos, outra coisa interessante: as ovelhas são muito assediadas pelas moscas. Você sabe que Beelzebu é o deus das moscas. Então aqui fala de princípios diabólicos. As ovelhas são muito assediadas pelas moscas. As moscas procuram depositar os ovos na mucosa úmida da narina do animal. E quando ela faz isso, pode criar um problema, uma doença, uma enfermidade. Por isso que o pastor vem e unge, não é, a ovelha, aonde tem essa possibilidade, para que essas moscas não pousem aí e coloque a sua lava aí. Assim o Senhor faz conosco também. Amém? O Espírito Santo está para isso. O Espírito Santo é que te guarda, o Espírito Santo é que te protege. Ele está para isso. Amém? O Senhor disse que colocaria Ele em nós, aleluia. Mas é preciso que eu vá para que Ele venha. Então se Ele vier, vai ser uma bênção. E nós sabemos que Ele veio. Amém, irmão? Ele veio e Ele está conosco. Glória a Jesus. Ele é esse óleo glorioso e precioso. Enquanto em nós as moscas não pousarão em nós, os demônios não pousarão em nós, os espíritos maus não pousarão em nós. Aleluia. Glória a Deus. Somos protegidos pelo óleo, pelo azeite do Espírito Santo de Deus. Não precisamos temer nada em absoluto. Glória a Deus. Se você puder inclinar a sua cabeça por um momentinho.